Bom dia, tudo bem? Acabei de ir lá fora a carregar o carro. Hoje, olha aqui para mim, hoje eu vou para a corte, né? Tenho 4 audiências lá, ó. Estou indo com essa bolsa, essa camisa, minha sandalinha, ó. O que vocês acharam? Vamos ver se pega eu inteira aí, tá? A gente não pode ir mostrando nada, né? Respeito. O que eu tenho na minha bolsa? Na minha bolsa eu tenho minhas driver's license, uma caneta para anotar alguma coisa lá que eu preciso e meu gloss, né? E não pode faltar o gloss sem cor, né? Depois de lá, eu vou ao correio, porque eu tenho muitas renovações de passaporte, e vou a Shields devolver uma calça que eu não gostei. Vamos lá comigo? Esqueci de falar. Hoje, dia 12 de maio de 2025, aqui está nos Estados Unidos. Agora são 9 horas da manhã. Temperatura de hoje, 24 graus, tá um dia lindo. E a cotação do dólar subiu um pouquinho, 5,68. Vou colocar meus óculos, né, porque essa claridade dói demais. A montanha não tem neve hoje, ó. A montanha não tem neve, tá lindinha. E vamos que vamos. Eu tenho 23 minutos de freeway até chegar lá, simbora. Vou chegar antes do tempo, porque as minhas audiências começam às 10. Na corte, eu trabalho uma vez por semana, às vezes uma vez a cada 15 dias, às vezes uma vez por mês. Depende de como são as audiências, né? Quando eu comecei a trabalhar lá, eu ia quase todo dia, né? Porque eles agendavam uma aqui, outra lá, e não compensava, porque às vezes eu vou à corte em Salt Lake City, às vezes eu vou em Sandy, às vezes eu vou em West Jordan, às vezes em Logan, que é 1h30 daqui. Então eu falei lá, não tem jeito de juntar todas assim para um dia. Aí eu passei meu calendário com eles, né? De como é o meu trabalho com a Kit e o Cedar. Aí eles procuram juntar o máximo de casos no dia que eu estou disponível. Então eu sou intérprete de português, né? A pessoa, geralmente brasileiros, que vêm morar aqui nos Estados Unidos não falam inglês, então alguma coisa, audiência de trânsito, de briga com a mulher, com o marido, aí eu vou lá servir de intérprete. E para língua de sinais, para os surdos que não sabem, aí eu interpreto para eles. Então é isso. Então hoje eu vou ter 4, mas eu nunca sei o que é, sabe? Por isso que eu gosto de chegar antes. Eles mandam um schedule, assim, o que é. Se é um surdo, se é um brasileiro, não sei o que lá. Aí eu vou. E eu vou um pouco antes porque eu gosto de ler. Sempre entre uma audiência e outra, eu tenho 20 minutos para estudar, ler o caso ali, para não ir totalmente à toa, né? Então é isso. Aí eu vou ver se eu consigo filmar quando eu chego lá, porque quando eu chego lá, eu tenho que estacionar, aí o policial pede que eu abrir as janelas aqui, eu nunca sei quem vai estar lá. Eu conheço 2 policiais, mas eles sempre estão indo, trocando de turno, os que ficam no estacionamento vão para a revista. Então, tem que ter isso, sabe? Nunca pode ser o mesmo policial. Então, eles ficam em dias alternados, assim. Eu só conheço 2, que eu vi várias vezes, o resto não pode criar vínculo, sabe? E quando eu chego lá, eu tenho que guardar meu celular no meu armário, eu não posso atender celular lá. Até o meu Apple Watch eu tenho que tirar, porque meu Apple Watch é conectado com o meu celular, né? Então, quando eu recebo mensagem nesse celular, aparece no Apple Watch, né? Então eu não posso ter, eu fico ali isolada o dia inteiro sem falar com ninguém, porque eu sou uma peça importante no caso, então eu não posso conversar com ninguém por telefone, não posso sair da sala lá onde ficam os júris, as coisas, sabe? Eu não posso sair de lá, eu fico lá, acaba uma audiência, vou para outra, leio lá, e também não posso conversar com ninguém, tá? Aí eu trouxe até minhas pastilhas de tosse, né? Já vou chupando daqui lá, para não dar aquele ataque de tosse, né? Mostrar um pouco da freeway. Tudo tranquilinho, né? Não sair na hora do rush. Então está tudo bem. Vocês viram o short que eu gravei da Kitty Girl ontem? Ela foi dormir em casa, aí a gente estava tomando café, né? Eu falei para ela: te amo, viu, princesa? Na hora. Não, sou uma rainha. Ai, gente, essas crianças são demais. Foi eu aqui, saindo do estacionamento da corte. Foi tudo tranquilinho. Não consegui filmar na entrada. Eu também nem quero, sabe? Porque eu não quero me meter em encrenca. Deixa eu tirar o carro aqui, porque não tem iluminação nenhuma.
e vou filmar um pouco de Salt Lake City para vocês, tá bom? Olha, vamos ver aqui agora. Aqui é onde tem os bancos, ó, Celtic Bank. Ali tem o prédio da Ken Garff. Ali na frente tem o Capitol Hill, onde ficam os senadores, os governadores. Ó, estamos chegando no Capitol Hill. Quando teve o terremoto aqui, teve um anjo que caiu daqui, sabe? Quebrou, foi um auê. Vamos lá. Bem bonito aqui, é onde tem o corredor de Cherry Blossoms, todo florida, bem bonito. Um dia eu vou chamar, semana que vem vou estar de folga, eu vou chamar meus filhos. Se o Ives tiver chegado, né, pra gente vir aqui, dar um rolê, ver, olha que bonito. Ó, tá bem lotado hoje, deve ter, ó. Deve ser os protestos do Trump, ali, ó, estado de Utah. Aí eu vou passar aqui, não quero dar volta não, tá? Tem uns monumentos aí que eles fazem homenagem para os veteranos de guerra, né? Hoje tá um vento aqui, um vento. Acabei de chegar na Scheels e vou devolver minha calça de hike. Para quem não conhece, essa é a Scheels, uma loja de esportes que tem aqui nos Estados Unidos. Acho que é tipo a Decathlon no Brasil, sabe? Tem artigo de caça, pesca, tudo. Vamos ver as novidades que tem aqui. Vamos lá, aqui tem um aquário lindo, ó. Olha, a Dory! Tem a Dory. Cadê o Nemo? Você sabia que o Nemo é pequenininho? Eu não sabia. Ó, super lindo. Aí ele passa aqui no teto. Aí tem lá em cima. Vamos aqui. Viram que eu vim sem minha filha, não sei andar na loja. Já troquei minha calça. Eu ia devolver, mas eu gostei dela. É uma calça para fazer hiking. $70. Ah, que legal. Eles estão fazendo teste para quem tiver diabetes 1. Ai, que fofo. Adoro essas estátuas. Uhul. Ele é George Washington. Ó. Primeiro presidente dos Estados Unidos. Agora eu estou indo ao correio. E essa tempestade de areia que eu não aguento. Tá um vento aqui que ninguém consegue. Ó, levou aquela lata de lixo do cara lá longe. Olha como é que tá de poeira, de poeira. E eu tô sem energia, sem internet, sem ar-condicionado, um calor. Oi, aqui estou de volta para terminar esse vídeo. Sabe que horas são agora? 10h30 da noite. Vocês não sabem o que aconteceu. Hoje, né, eu estou de folga da Kitty Girl, do Cedar Boy. Aí eu peguei as audiências na corte, né, que ia ser só durante a manhã, rapidinho. Aí eu pensei comigo, aí eu vou lá para a corte, depois eu passo na Scheels, né, para trocar minha calça. E depois eu passo no correio. Aí acabou a bateria do meu celular. Eu tinha esquecido os power bank, essas coisas que recharge, em casa. Eu falei, chegar em casa eu recarrego e faço. Cheguei em casa, cadê a energia? Acabou o power, aí não tem internet. Eu cheio de coisas para fazer. Eu tinha um monte de renovação de passaporte para fazer, processo de imigração, não consegui fazer nada. Aí nem limpar a casa eu não consegui porque eu não enxergo, né? Eu falei, vou passar aspirador, não tem energia. Vou esquentar meu almoço, não tem energia. Não tem importância, eu esquento no fogão, não tem energia. Não tem nada, não tem energia. Vou lavar roupa que não tem energia. Sem energia você não é nada. Falei, minha nossa, tá na hora de comprar um gerador. Aí eu pensei comigo, vou dormir então, né? Não tem nada a fazer, vou dormir. Olha quem vem. E fica, acaba a energia, acaba tudo, fica lá. Aí eu não sei o que aconteceu, que eles ficaram fazendo barulho lá do lado da janela, porque além de faltar energia, quebrou um cano de água, não sei da onde. Aí eles ficam aquela bem na minha janela.
Aí, além da água, tem o sewer, que é o esgoto. Eu fiquei, eu não vou dormir hoje. Aí acabou a energia. Aí eu fui lá conversar com o cara. Aí o cara falou assim, um minuto. Aí ele vai lá falar com o compadre, um momento. Eu falei, gente, eu hablo espanhol, habla comigo, porque hablo espanhol também. Aí ele tava lá, cavando na esquina da minha casa, e sem energia, tá um calor aqui, não tá? Tá um calor. Porque o tá é assim, 10 meses de inverno e 2 de verão. Mas quando chega o verão, as pessoas morrem de calor, porque esse calor aqui, a temperatura chega a 50 graus, porque hoje tava 28 a última vez que eu vi. Mas eu tava sem ar-condicionado, porque eu tava cozinhando numa panela de pressão, né? Eu já tava ficando irritada. Aí eu fui lá na geladeira, eu fiquei, ai meu Deus, essa geladeira descongela. Aí eu cadastrei meu número lá no Rock Mountain Power, para falar do Power Outrage, né? Que você tá sem energia, para eles, né? Mandarem mensagem. Aí eu fiquei sabendo que um monte de gente tava sem power, porque hoje ventou. E o vento aqui, aquela hora que eu saí, que eu fui lá fora ver, quando venta aqui, se a pessoa tem uma cama elástica no quintal, o vento leva. Se as crianças têm aquele velotrol, aquelas bicicletas pequenininhas, o vento leva. O vento levou um monte de lata de lixo embora, sabe? O pessoal fica, cadê minha lata de lixo? Cadê minha lata de lixo? Hoje a HOA, a Associação dos Moradores aqui, que é o Home Owners Associate, mandou que a gente tem que mandar o número das nossas latas de lixo lá, porque quando tiver perdida por aí, para a pessoa achar e devolver. Olha que horror! Eu nunca passei por isso no Brasil. Aí aqui a gente tem app para tudo. Aquela hora que eu fui na Chills, tava um vento, aí você tem que ter um aplicativo para o pólen, porque a gente ainda está na primavera. O pólen, então tem os níveis, tem pessoas que são muito alérgicas ao pólen, né? Aí hoje o nível de pólen estava lá em cima. Quando eu saí da X, meu carro tá amarelo, assim. E tem muitos lugares ali que eles plantam as árvores que tá cheio de pólen. E as abelhas ficam... E você não pode fazer... Sai daqui, para! Você não pode fazer porque é crime. As honeybees, as abelhas de mel, elas têm que produzir o mel. E Utah é um estado que produz mel, então você não pode bater na abelha. Aí eu entrava na X, aquelas abelhas... Aí eu ficava, tomara que ninguém me pique. Eu disse que se você mexe, que elas têm uma visão hexagonal, né? Então, se você começar a fazer assim, elas enxergam 6 de você. Então, eu entrava, nada vai acontecer. E se você levar uma picada, você não pode fazer nada, porque elas são protegidas, entendeu? Aí eu cheguei em casa e comecei a ficar preocupada com as minhas netinhas que estavam lá no aquário, né? Porque tem toda a temperatura da água e tal, você tem que botar a luz. Aí eu entrei no grupo e falei, gente, alguém aí, anybody else with no power, alguém mais sem energia? Todo mundo, eu tô. Aí eu mandei mensagem pro Rock Mountain Power e falou que voltava às 9. Eu falei assim, como assim? Me cadastrei agora, falaram que vai voltar 2 horas da manhã. Já fiquei nervosa, né? Mas ainda bem que voltou, mas eu fiquei... Aí sabe o que eu fiz? Um monte de trabalho para fazer. Eu tinha que entrar no site do consulado para fazer o upload dos documentos, para quem está renovando o passaporte. Tinha que entrar na conta online da imigração. Não pude fazer nada, porque não tinha internet. O que eu fiz? Eu limpei a casa. Dobrei roupa, escovei as cachorras. E um calor, que eu já comecei a reclamar, né? Aí eu comecei a fazer meu Ho'oponopono. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata. Aí eu pensava, eu sinto muito que eu tô sem energia, mas vamos ver o lado bom. Tava um calor aqui dentro, que nem a janela eu podia abrir, porque se eu abrisse a janela, ia vir um monte de areia aqui dentro, que se eu respirasse, eu cuspia um tijolo. Então eu pensei, vamos ver o lado bom da coisa, né? Eu dei uma espirrada no spray de eucalipto que eu tenho aqui. Aí o que eu fiz? Eu fiz sauna. Eu respirei aquele spray de eucalipto para purificar as minhas vias respiratórias, né? Tentei me acalmar, levei a Freya e a Gamora para passear e fiquei aqui. Aí eu arrumei minha casa, dobrei minha roupa e quando era 9 horas eu já comecei a ficar nervosa, porque começou a ficar escuro, não tinha luz, não tinha nada. Eu falei, Senhor, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sinto muito que eu estou sem força. Gratidão pela força, gratidão pelas pessoas que trabalharam, né? Aí teve uma vizinha que foi dar uma volta na vizinhança e ela postou no grupo falando que só tinha um trabalhador do Rock Mountain Power para poder fornecer energia para uma vizinhança todinha. Então, gratidão por esse trabalhador, que Deus abençoe a vida dele, sabe? Enfim, eu tenho energia.
Aí eu tinha mais outras coisas para contar hoje, mas nem vai dar tempo, né? Que já tá na hora de dormir, porque amanhã eu vou entrar no trabalho 9 horas da manhã, né? E então é isso. E o vento, a gente tem aplicativo para tudo aqui. A gente tem aplicativo do pólen, para saber o nível de pólen que vai atingir. A gente tem aplicativo do clima, para saber quanto que vai chegar o vento e tal. Você acredita que ano passado morreu uma pessoa em St. George, uma idosa, uma senhorinha? Ela pesava 50 quilos, mas deu um vento tão forte assim que carregou a mulher. Aí ela bateu a cabeça num lugar lá que morreu, tadinha. Eu fiquei morrendo de dó. Quando tem essas tempestades, ontem teve uma tempestade de wind warning, né? O aviso de vento. Eu nem vou pela freeway, pela estrada mesmo, né? Que quando passa aqueles caminhões assim, o semi, né? O semi é caminhão assim com um cavalo mecânico que tem a carreta, né? Eu fico morrendo de medo, porque o carro faz assim, zzz, sabe? Eu fico morrendo de medo. Então é isso. Eu vou dormir, que eu tô muito cansada, muito cansada. Graças a Deus que o power voltou. Então é isso. Vamos ver se amanhã eu gravo outro vídeo. Tá bom? Então, gente, muito obrigada por você estar aqui comigo, tá? Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, se inscreve no meu canal, por favor, que me ajuda demais, tá bom? Boa noite para vocês. Esse vídeo foi meio louco, assim, porque eu planejei tanta coisa para mostrar para vocês e no fim acabou a bateria do celular. Eu não tinha carregado meu power bank, ó. Tá com 11% de bateria, ó. Vou colocar para carregar hoje à noite. E justo eu que fico falando para meus filhos: mamãe, você não sabe andar aqui sem GPS? Não, porque eu não preciso. Eu tenho GPS. Mas e se acaba a bateria? Eu tenho um power bank aí. Hoje foi uma lição para aprender. Então hoje eu vou carregar os 2 power banks que eu tenho. E é isso aí. Tá bom? Fiquei ilhada. Ai, que raiva. Eu tinha tanta coisa para fazer e amanhã eu já vou trabalhar. Eu fiquei assim, sem energia da 1 da tarde até agora. Pensa. Sem celular, sem nada. Nada. Ilhada. Né? Tá bom? Então, gente, se você gostou desse vídeo, dá um like, por favor. Me ajuda muito. Se inscreve no meu canal e deixa um comentário, tá bom? Que Deus abençoe todos nós. Uma boa noite para vocês. Olha, tá tudo cansado, tô tão cansado, tão cansado. Tá bom? Boa noite para vocês. Muita luz. E obrigada por você estar aqui comigo, tá bom? Namastê. Um beijo, gente. Tchau.